E aí eu vou ensinar um segredo que eu creio que muitas sabem já, mas talvez não praticam, que é sobre o poder da oração junto com o jejum. E aí é por isso que eu preciso que vocês abram aí em Mateus, capítulo 17, versículo a partir do 14. Então, coloca aí, Mateus 17, 14. E quando chegaram à multidão, aproximaram-se-lhe um homem, pondo-lhe os joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no chão e muitas vezes na água. E trouxeram-nos aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E aí Jesus respondeu: Ó geração incrédula e perversa, até quando estareis eu convosco? E até quando vós sofrereis? Traze-me-o aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Aqui a gente vê que os discípulos tentaram expulsar o demônio que estava nesse menino, só que eles não conseguiram. Chegam em particular para Jesus e fala. Ele se aproxima de Jesus e pergunta, em particular, por que não conseguimos expulsar o demônio? E Jesus lhe disse, por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a esse monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas essa casta não se expulsa senão por jejum e oração. Gente, olha que forte aqui. Por que os discípulos eles vão no particular até Jesus e pergunta, mestre, por que a gente não conseguiu expulsar esses demônios? Porque em Mateus 10:1, Deus, né, Jesus, ele dá autoridade para os discípulos expulsar demônios, curar enfermos e todo tipo de mal. Eles tiveram essa autoridade dada por Jesus para que eles venham ajudar as pessoas. Mas aqui a gente vê que chega esse rapaz, né, esse menino, e os discípulos não conseguem expulsar esse demônio. Então ele chega para Jesus e pergunta, mas por quê? Mestre, por que eu não consigo? E Jesus fala, por causa da vossa incredulidade. E aí quando a gente vai ver incredulidade, que significa, no grego, o termo incredulidade significa apistia, que significa falta de fé, desconfiança ou ausência de convicção em Deus ou no poder de Deus. E aqui tem um ponto muito forte, porque eles estavam, naquele momento que eles estavam querendo expulsar aquele demônio, eles precisariam ter uma fé ali pura. E naquele momento eles deixaram, por algum motivo que eu não sei, a incredulidade entrar na vida deles. E quando Jesus fala que tem algumas certas batalhas que a gente vai vencer, que só será através do jejum e da oração, aqui Jesus ele deixa bem claro que vai ter coisas que talvez é tão impossível, digamos em outras palavras, que a gente alcançar aquilo, ou talvez aquilo está sendo tão difícil de ser alcançado, que aquilo pode gerar em nós uma certa incredulidade. E como nós temos falado muito dos frutos do Espírito Santo e dos frutos da carne, quando os discípulos estavam ali incrédulos diante daquela situação, eles estavam na carne. E por isso que Jesus fala para que eles venham que aquela caixa de demônios só poderia ser expulsa através de jejum e oração. Então vai ter batalhas na nossa vida
que a gente vai precisar do jejum e da oração. Porque a nossa luta não é contra o homem, não é contra o seu vizinho, contra a sua família, contra seus colegas de trabalho. A nossa luta é contra as potestades, contra os demônios, contra o diabo mesmo. Então, vai ter lutas e batalhas na nossa vida que a gente não vai ter método, não vai ter nada na vida que vai superar aquilo que a gente quer vencer, aquela batalha. Não porque Deus não é capaz de fazer nada, não, mas porque aquilo, de alguma forma, tá tão difícil de alcançar que aquilo pode gerar em nós uma incredulidade, como aconteceu com os discípulos. E mais quando a gente jejua e ora ao mesmo tempo, isso neutraliza a nossa carne. Se aqui, nesse momento, os discípulos estivessem em jejum e oração, eu tenho certeza que ele conseguiria ter expulsado esse demônio. Mas talvez eles estavam só em oração, mas não estavam em jejum. Então aqui Jesus deixa muito claro que eu preciso estar em oração e em jejum para que isso venha ter um efeito abundante. Você pode ver que tem pessoas que elas jejuam, né? Que tem aquele jejum intermitente. Só que muitas pessoas fazem o jejum intermitente só por fazer, que traz vários benefícios para o nosso corpo. Mas você vê que se a pessoa faz o jejum intermitente por fazer, sem um propósito espiritual, aquele jejum não vai trazer nenhum benefício espiritual também. Por isso Jesus deixa claro que essa caixa de demônio só pode ser vencida através do jejum e da oração. Da mesma forma, se eu só tô orando, mas eu não tô jejuando, de uma certa forma, aquele obstáculo, aquela guerra, aquela batalha que eu tô travando, pode despertar em mim algum fruto da carne, que foi o que aconteceu com os discípulos. Eu creio que aqui os discípulos, eles estavam orando, eles estavam em oração, mas porque eles não estavam em jejum, de uma certa forma despertou algum fruto da carne neles, que foi a incredulidade. Mas quando nós estamos em jejum e oração, é uma conexão mais forte. Nós neutralizamos a nossa carne. Então, quando nós estamos em jejum, em oração, é mais forte, gente, é mais poderoso, porque o jejum em si, ele neutraliza a nossa carne. Então, agora a pergunta que eu faço para você aí é: eu não sei qual é a batalha ou o problema que você está tentando vencer. Talvez você já tentou tudo, você já recorreu a médicos, você já recorreu até a fé, até a palavra, você já leu, você não entende. Meu Deus, por que eu não venço? Por que eu não consigo vencer essa batalha? E isso foi o que aconteceu com os discípulos, né? Porque os discípulos, eles receberam de Jesus esse poder. Quando nós temos o Espírito Santo, nós temos também esse poder. A palavra fala: recebei o Espírito Santo e vocês serão revestidos de poder. Então, os discípulos, eles receberam esse poder de Jesus, quando Jesus deu o poder para eles. Mas mesmo eles tendo esse poder do Espírito Santo dentro deles, eles não conseguiram expulsar esse demônio. Porque, por causa da incredulidade, porque ali ele deixou uma brecha para que o diabo entrasse e colocasse uma incredulidade. E aí Jesus fala aqui que se tivesseis fé como um grão de mostarda, porque, né, eu já expliquei para vocês uma vez que o grão de mostarda, ele é muito pequeno, é uma das sementes considerada a semente menor naquela época, porque hoje existe o morango, né, mas o morango é menor que a mostarda, a semente, mas naquela época não existia morango. Mas a semente de mostarda é tão pequena, mas quando ela cresce, ela se torna uma das árvores mais fortes. E assim é a nossa fé. Jesus fala: se você pelo menos tivesse a fé
Mas se essa fé for pura, se essa fé for genuína, se essa fé não tiver mancha de incredulidade, você vai conseguir tudo que você quer. Então, qual é a batalha que você está tentando já pela força dos seus braços? Ou você talvez está falando, Senhor, me ajuda, você está recorrendo todas as forças humanas. Mas existem guerras, existem batalhas que eu vou precisar jejuar e orar ao mesmo tempo se eu quero vencer aquilo. E aí eu quero contar algo que aconteceu na minha vida que eu consegui vencer através do jejum e da oração. E por isso que eu valorizo tanto o jejum. Por isso que eu sacrifico a minha carne no jejum, porque eu sei o benefício do que o jejum tem para minha vida espiritual, né? Quando eu era ainda casada com o pai da Iane, eu acho que eu já contei essa história para vocês, mas eu vou contar para reforçar por causa do jejum. E aí, o pai da Iane não gostava que eu fosse para a igreja, por causa, né, que ele não queria que eu fosse para a igreja, porque quando eu não estava na igreja, eu era uma pessoa muito insegura e fazia tudo que ele queria. Quando eu cheguei na igreja e eu conheci o Senhor Jesus e eu comecei a usar a minha fé, eu fui me tornando mais forte, uma mulher mais independente, mais segura de mim. Então ele tinha muita raiva da igreja, porque ele queria que eu fosse aquela mulher bobinha. E então ele não queria que eu levasse a Anne para a igreja, né? Ele queria de alguma forma me impedir que eu fosse para a igreja. Tentou de várias formas, mas não conseguiu. Até que uma vez ele falou que se eu levasse a Anne para a igreja, ele ia entrar no juizado de menor para tomar a Anne de mim. Aí ele falava, ameaçava, mas eu nem ligava. Até que um dia ele fez. E aí, quando chegou a carta, né, que eu teria que ir para o juizado menor, porque ele não queria que eu fosse para a igreja, então ele chegou lá no juizado menor e falou várias mentiras, que a igreja era uma secta, que eu não dava comida para Iane, e inventou um monte de mentira. Só que na minha mente eu já sabia a verdade, eu sabia que eu estava levando minha filha para o caminho certo, e não estava fazendo nada de errado, mesmo que o medo veio, porque qualquer luta ou qualquer batalha que você vai enfrentar, primeiro você vai ter o medo. Mas quando você usa a sua razão e você olha os passos, os frutos, a intenção do seu coração, e a intenção do meu coração era o quê? Levar a minha filha para os caminhos do Senhor Jesus. Que a minha filha crescesse nos caminhos do Senhor Jesus. Então eu sabia na minha razão e dentro de mim que eu estava fazendo a coisa certa. Por mais que ele tentou usar a Iane para me afastar, não era da igreja, mas era do caminho, porque não é a igreja universal, é o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus ele está em várias igrejas. E assim como ele estava na Universal, ele está em outras igrejas também. Mas o Senhor Jesus me levou na Universal. Então, é lá que eu frequento. Então, bem, e eu lembro, gente, que aí na igreja eu falei com algumas pessoas, eu não lembro, né? E as pessoas falou. E olha que o diabo, nesse momento, ele envia mais pessoas para te colocar ainda mais medo. E eu lembro que teve uma pessoa, não lembro agora quem é a pessoa, mas eu sei que a pessoa falou para mim: olha, eu conheço uma mulher que passou a mesma coisa que você. Ela ia para uma igreja, não sei se também era universal, mas ela também ia para a igreja e o marido dela era alemão e não queria que ela fosse para a igreja. E ele conseguiu tomar a guarda dela na justiça. Naquele momento vem o medo e fala assim: poxa, será que isso vai acontecer? Né? Mas só que eu falei assim: Senhor, depois que eu te conheci, depois que eu recebi o Espírito Santo, depois que eu tenho essa vida, eu não sei mais viver sem o Senhor. Não é a igreja. É o Senhor. Se eu saio da igreja, eu estou abandonando. É como se eu estivesse abandonando o Senhor Jesus. Porque foi lá que eu tive o meu verdadeiro encontro. Foi lá que eu fui batizada com o Espírito Santo. E eu não posso abandonar o Senhor. Se eu estivesse saindo da igreja para fazer os caprichos
do meu ex-marido, era como se eu tivesse negando o Senhor Jesus. Então eu falei, não, Senhor, eu vou. Foi o Senhor que me deu, aquilo que o Senhor me dá, o Senhor também tira. Se for da tua vontade que o Senhor vai tirar a minha filha, então vai ser porque o Senhor vai permitir. Mas o Senhor sabe que eu estou levando ela para os teus caminhos ele só vai conseguir tirar a Yane de mim se o Senhor permitir. E ali eu não deixei a dúvida entrar. E eu lembro que quando eu fui para o juizado menor, eu fui em jejum, em oração. Olha só, ali eu já tinha um entendimento do quanto o jejum era poderoso. Ali eu já tinha esse entendimento que tem certas castas de demônios que só vai ser vencido através de jejum e oração. E eu entendi que a minha luta não era, na verdade, com o pai da Yane. A minha luta era com as potestades, os demônios que trabalhavam na vida dele para atingir a minha vida e para me tirar dos caminhos do Senhor Jesus. Então eu fui em jejum e oração e determinada que a vontade do Senhor fosse feita na minha vida. E aí quando eu cheguei lá no juizado de menor, ela olhou para mim, olhou para ele e falou, bem, a igreja que ela vai, paga os impostos, ela é uma igreja legal aqui na Alemanha, não é uma secta. E também nós estamos num país onde os pais eles têm a liberdade de criar os seus filhos em qualquer religião. Eu lembro que dentro de mim, gente, foi um gozo, uma alegria, uma felicidade, porque ali eu vi a mão de Deus me livrando. E eu lembro que ele falou um palavrão lá, porque ele ficou tão revoltado, porque eu lembro que ainda a minha ex-sogra falou para mim assim, agora eu quero ver se o teu Deus vai te livrar. Ela ainda teve coragem de falar isso na minha cara. Agora eu quero ver se o teu Deus ainda vai te livrar dessa. Porque na mente deles, o juizado menor ia falar que a igreja era uma secta, que eu não podia ir para essa igreja, se eu levasse a Yane para a igreja. Na cabeça deles, eles estavam com aquele pensamento. E quando a juizado de menor falou aquilo, foi uma decepção, que ele ficou tão revoltado, se manifestou e falou um palavrão. E aí ela falou, se você falar mais uma palavra dessa, você se retire daqui. Enfim, gente, ali eu vi a glória de Deus na minha vida. Era uma alegria, era um gozo na minha alma que não tem explicação. E dali foi uma das experiências que eu tive com o Senhor Jesus. E não importa o que aconteça, eu ali entendi o poder do jejum junto com a oração. O quanto isso é forte. Porque aquela mulher que perdeu a guarda da filha, mesmo estando na igreja, talvez se ela tivesse feito jejum e oração, ela não teria perdido a guarda. Porque se ela entrou e ela perdeu a guarda da filha, foi porque ela foi igual aos discípulos aqui. Ela deixou a incredulidade entrar dentro dela. Mas quando eu fui determinada em oração, em jejum, tendo certeza que eu estava no caminho certo, levando minha filha para o caminho certo, eu não deixei a incredulidade entrar no meu coração. E ali Deus me deu a vitória. Então eu falo para vocês agora, eu não sei qual é a batalha que vocês estão enfrentando, mas começa a praticar o jejum e a oração. E desde a minha caminhada que eu fui batizada com o Espírito Santo, eu tenho pedido ao Espírito Santo para me ajudar. E ele me ajudou me ensinando a como jejuar. Então eu peço a vocês que peçam ao Espírito Santo que venha ensinar vocês a jejuar. A guerra que vocês estão enfrentando, peça a direção. Espírito Santo, eu já tentei de tudo realmente, mas para isso aqui eu nunca jejuei. Para isso daqui eu nunca orei. Mas entenda que é o jejum e a oração junto. Porque se eu só jejuo por jejuar, tem muita gente jejuando aí. Por jejum intermitente, para emagrecer, para ficar mais bonito. Não, é o jejum espiritual. E tem vários tipos de jejum. Tem o jejum de alimentos, tem o jejum de você tirar, de você ficar sem comer, sem beber água, tem o jejum de você tirar alguma coisa que você não gosta. Eu, por exemplo, estou fazendo jejum do açúcar, né? De não comer açúcar e tal. E agora eu tô falando com vocês nesse exato momento, eu estou fazendo também um jejum
de alimentos, que eu só tomo água. Eu fico 24 horas sem comer. E esse é um jejum que eu faço uma vez por semana, porque eu entendi que a minha vida espiritual é muito importante. E quando Jesus mostra aqui que tem castas de demônios que só saem através de jejum e oração, eu não posso deixar de ficar uma semana sem jejuar. Toda semana eu jejuo, porque eu sei que o mal vai tentar se levantar na minha vida todos os dias. Então, tem pessoas que jejuam, né? O jejum de Jesus, por exemplo, foi 40 dias, mas fala que ele bebia água, né? Porque o nosso corpo ele não pode suportar tanto tempo sem água. Jesus ele não se alimentou, mas ele bebia água. Tem o jejum de Daniel, que Daniel deixou de comer carne. Então, peça a orientação, talvez você possa fazer um jejum de algo que o Espírito Santo já mostrou que você não deve fazer isso. Eu já estava, como eu falei para você, eu já estava me sentindo incomodada de estar comendo tanto açúcar no trabalho. Então, eu falei, vou fazer esse jejum de ficar sem comer açúcar. E eu faço esse jejum de não me alimentar e só beber água uma vez por semana. E, gente, eu falo que é uma guerra, porque você dá vontade de comer. E eu lembro que no meu trabalho eu tentava esconder, porque eu justamente faço nas terças, eu fazia nas quartas, mudei para terça. E aí acabou que minhas colegas não têm como esconder, porque elas trabalham comigo, estão ali, e elas ficam me perguntando por que você não vai comer hoje, não vai comer hoje? Então era sempre tudo isso. E uma vez eu falei para minha chefe, olha, não quero que você fale para ninguém, mas eu tô jejuando e por isso que eu não quero comer. Porque ela ficou me interrogando, mas por que você não quer comer? Tá fazendo dieta? Eu, não tô fazendo dieta, eu não vou mentir. Até que elas agora sabem e elas me respeitam. Então, quando elas sabem que eu tô no jejum, elas não ficam mais me oferecendo comida ou as coisas. Mas aí hoje, justamente hoje é o dia que eu tô de jejum, uma colega minha chegou e falou assim, Elizabeth, mas como é que você consegue? Você não tem fome? Eu falei, eu tenho fome. Pra mim é muito difícil, principalmente quando vai chegar na noite, que dá muita fome. Mas quando eu sei os benefícios espirituais que eu vou recebendo ao longo da minha vida, da minha jornada, isso me dá força. Isso que eu contei pra vocês só foi uma coisa que eu venci. Já teve outros, se eu for ficar contando aqui tudo que eu conquistei através do jejum, eu não saio daqui hoje, mas principalmente é o meu crescimento espiritual, o que eu vou entendendo da palavra. Poxa, quando eu entendi aqui que o Espírito Santo me revelou que por que os discípulos não conseguiam expulsar? E Jesus falou por causa da sua incredulidade. Mas quando nós estamos no Espírito e nós estamos em jejum, em oração, não tem como vir dúvida, não tem como vir incredulidade. Eu lembrei, eu estava meditando nessa palavra, eu lembrei, naquele momento eu não tive dúvida. E o jejum me ajudou. Porque o jejum, ele neutraliza a nossa carne. E aí você vai, quanto mais você vai jejuando, mais você vai neutralizando. Então, vai ter momentos que você tem vontade de fazer alguma coisa, mas por você ter essa prática do jejum, por exemplo, quantas vezes eu estava em jejum e eu falei, eu vou entregar meu jejum porque eu quero comer, eu estou morrendo de fome. Mas eu segurei e aguentei e não comi. E nisso eu vou treinando a minha carne. Da mesma forma, para qualquer outro fruto da carne que vem, você consegue estar mais sensível para não cair em tentação ou fazer aquilo que a carne te impulsiona a fazer. E mesmo que você caia em tentação, você erre, porque você não é perfeita e nós vamos errar, você vai ter mais sensibilidade e pensar, poxa, daquela vez eu agi assim, poxa, ali eu agi na carne de novo. Então você vai se policiar, você vai mais uma vez pensar, poxa, por que eu pensei? Por que eu fui tão impulsiva? Por que eu fiz aquilo? Poxa, ali eu agi na carne, mas por quê? Onde foi que eu falhei? Qual foi o pensamento que eu deixei o diabo entrar na minha mente
que eu consegui ali agir na carne. Então você vai ficando mais sensível, porque a fé você exercita. Assim como se eu quero ficar em forma, eu tenho que ir para academia e eu tenho que me exercitar para ficar em forma. A fé é da mesma forma. E a oração e o jejum é armas poderosas que a gente tem para vencer qualquer mal, qualquer doença, enfermidade. Você precisa. Se você quer vencer isso aí que o Espírito Santo tá te tocando, e você já falou, eu já tentei de tudo, Betinha, mas eu não consigo. Tenta o jejum e a oração. Você vai ver como você vai conseguir. Porque eu consegui, e se eu conseguir, você vai conseguir. Porque não é meu método, é o método da Bíblia. E hoje você vê muitas pessoas falando de método, disso e daquilo, mas, gente, isso funciona desde 2000 anos. E continua funcionando hoje, só que muitos cristãos têm abandonado o ato de jejuar e orar juntos. Por quê? Porque é difícil. E o maior jejum que eu consegui fazer foi de 3 dias, ficar 3 dias sem comer, só bebendo água, mas aí nesse dia eu não trabalhei, fiquei em casa, porque não é fácil, mas eu consegui. Mas por quê? Porque eu quero sempre alcançar níveis. E eu não faço o jejum, gente, só para conquistar coisas. O jejum que eu faço toda semana é para eu me conectar mais com Deus, é para eu ter mais sensibilidade, é para Jesus, né, o Espírito Santo conseguir ter mais acesso a mim. Lembra que eu falei que não é a gente que tem que ter o Espírito Santo, mas é o quanto o Espírito Santo tem da gente. E quando a gente jejua, a gente ora, o Espírito Santo consegue ter mais acesso, porque ali eu em jejum eu tô neutralizando os meus sentimentos, a minha carne, o meu desejo. Aí e o Espírito Santo consegue ter mais acesso.